Olá pessoal, esse vai ser o nosso primeiro react sobre conteúdos aqui do YouTube. Como eu sou professor, mexo com educação, trabalho com educação em escola pública, tá? Eu gostaria de fazer um comentário sobre a fala de um sujeito aqui chamado 10 Radicais, Rafael Hyde, acho que é o nome dele, meu conterrâneo de Curitiba, infelizmente, né, retornando cedo lá, porque o vídeo que ele faz é alusão no ensino médio, né? O nome do vídeo é O Ensino Médio é Absurdo o Avanço. Eu vou só colocar aqui o áudio dele, que eu não quero ter medo de strike nem nada, o canal tá começando. Então, vamos só ouvir aqui o vídeo dele, as besteiras, as asneiras que ele fala, tá? Até coloquei na velocidade avançada, 1,25, e assim que ele falar alguma merda, eu vou parar e vou comentar. Novo ensino médio, uma reforma de educação que foi aprovada lá atrás no governo Temer, e deu uma grande controvérsia porque apareceu um monte de matérias estúpidas, tipo que tem por aí o RPG ou Brigadeiro, umas coisas assim, estava sendo muito criticado. E eu vou fazer o argumento em defesa. Eu adoro fazer esses vídeos sendo dos contra. É porque se a comunidade científica, acadêmica, de professores, estudantes está certa, ele tem que estar, melhor, está num caminho, ele tem que estar no outro, né? Caminho da ignorância. É isso que parece. Vocês lembram lá depois do impeachment, Temer entrou e tudo mais, e teve toda uma invasão de escolas, invasão de escolas e tudo mais, contra uma reforma educacional que ninguém leu, mas também era contra e tudo mais. E o que ela fazia? Entre várias coisas, colocava muito mais liberdade no currículo de ensino médio para novas matérias. E agora ela foi implementada, né? Agora nós estamos em 2023. Pessoal, não coloca mais liberdade, isso é uma mentira. Isso é uma tese, isso é uma coisa mentirosa. O novo ensino médio que foi aplicado de forma golpista e autoritária pelo governo Temer, que é um governo golpista, foi feito de forma errada. E outra, é um golpe contra você, estudante. Não te dá liberdade. Sabe por quê? Porque é impossível, tá? Não é impossível te dar liberdade. Não tem como um ensino médio dar liberdade ao aluno. Não existe isso. Isso é uma mentira, uma coisa imposta a vocês. E, assim como era o antigo, só que esse piorado. Muito pior. Não tem como. Essa questão da liberdade é a maior mentira que inventaram. Que você vai escolher essa matéria. Não, você não vai escolher. E, infelizmente, não tem nem como o aluno escolher. Mas vamos trinchar aqui o vídeo. Na parte do primeiro ano onde isso está acontecendo de verdade, e apareceu um monte de matéria completamente pinóia das ideias, em cima de coisas como história, geografia, sociologia e filosofia. E isso chamou atenção, porque você tinha um monte de matéria pinóia das ideias, muita gente olhou e falou, a educação está sendo destruída, e eu quero dizer que, não, na verdade isso é bom, com algumas vírgulas. Tá, primeiro que essas matérias não são apenas em cima de sociologia, filosofia, história, geografia. Ele descarta praticamente essas matérias, dá pra ver que é um animal, não estuda, não lê. Né? Para se libertar anarcapitalista, já que tem que privatizar a polícia, a justiça tem que ser um louco da cabeça, né? Mas não vou nem entrar nesse mérito. Mas bem, não são apenas com essas matérias, são todas. Então, por exemplo, tem matéria de estudos dirigidos, cultura digital. Os alunos lá que ano passado que eu dei aula, que tinham feito já cultura digital, estavam falando que o professor ensinava eles como fazer um meme. O que é um meme? Com certeza o meme, o que é um meme vai ajudar muito mais, né, do que você entender história, geografia, né, sociologia, entender a sociedade. O que é um meme vai te ajudar muito na tua vida. Nossa senhora, né? Mas bem. Primeiro, a gente tem que lembrar de um livro muito legal. Eu absolutamente adoro esse livro e ele captura o espírito de o que é esse vídeo aqui. É um livro do Brian Kaplan, não tem tradução em português, só existe em inglês, chamado The Case Against Education, o caso contra a educação. Você fala, quê? Quê? Você vai falar contra a educação, é sério. Então, o que ele faz é analisar pessoas que poderiam ter se formado, mas não se formaram, versus pessoas que se formaram. Qual é a diferença de ganho salarial? Ou ensino médio. Vamos comparar pessoas que se formaram no ensino médio versus pessoas que ainda não se formaram, mas estão trabalhando também. Qual que é a diferença de ganho? Então, o que ele está vendo é, se a gente tirar a educação, mas não tirar outros fatores, quanto muda nos salários das pessoas? Em outras palavras, qual é a contribuição de educação para o ganho salarial das pessoas? É importante fazer esse estudo direito, porque muitas vezes você está comparando pessoas diferentes. Se você comparar quem é formado em medicina e quem não é formado em medicina e fala que existe uma diferença salarial, eu preciso lembrar você que as condições que permitem alguém ser aprovado e conseguir cursar e finalizar o curso de medicina não são comuns. Ou seja, essa de avó... Opa. Mas não fez. Então, quando você isola todas essas coisas, qual é
o ganho salarial, qual é, o quanto que, de fato, a educação muda na vida. E o que ele descobre é que mais ou menos 80% do ganho salarial de você se formar não tem nada a ver com o que você aprendeu. Tem a ver com efeitos de seleção, mas basicamente mostra quem é dedicado e organizado a ponto de conseguir ter um diploma. Primeiramente, que o livro que ele está mostrando é um livro em inglês dos Estados Unidos, não é nem traduzido. Então, porra, o cara tá dando uma realidade dos Estados Unidos para o ensino no Brasil. Né? Lá que tem outra dinâmica, lá, por exemplo, é muito mais fácil a classe média, baixa, o pessoal, por exemplo, não estudar e conseguir vencer na vida, entre aspas, né? Porque tem um agro muito forte, você tem uma indústria muito forte, você tem um comércio muito forte, os pais geralmente têm dinheiro, então, pô, para que eu vou estudar sendo que eu posso empreender aqui? De fato, isso pode funcionar mais do que aqui, tá? Porque lá é outra realidade, meu camarada. Se não entendeu isso ainda, por que você não pegou um livro em português que fale sobre educação? Ah, não, né? Porque nenhum vai justificar a tua tese maluca, certo? Então esse já é o primeiro problema. Né? E agora, meu, quem estuda, quem não estuda, é claro que no Brasil, né, quem faz o fundamental, e o médio principalmente, né? Antigamente o médio era para poucos, hoje todo mundo faz o ensino médio, é obrigado a fazer o ensino médio. Quem faz o ensino médio, por exemplo, ele é obrigado a fazer pela questão de pegar empresas, eles exigem ensino médio. Qualquer empresa exige um ensino mínimo, indústria exige um ensino mínimo. A menos se for um peão de obra, né? Um cara ali que é peão de obra, de pequeno, de consultor. O consultor veio lá, conhece, você sabe fazer lá? Então, vai trabalhar comigo. Ou talvez em mercado, talvez em... Só que eles não pegam qualquer Zé Mané, né? Desculpe o palavreado aqui, eles pegam pessoas que têm mínimo conhecimento de matemática, português, sabem falar com o público. Uma pessoa que não estudou, que não sabe fugir do ensino médio, não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Vai ser mandado embora, não vai parar emprego nenhum. Porque não sabe trabalhar, não sabe nem o mínimo. Então, meu, hoje em dia, para a pessoa se formar o mínimo, ela tem que saber alguma coisa. Para ser, no mínimo, alguém que vai conseguir um trabalho com mão de obra barato. Né? Isso que o cara nega completamente, mas tudo bem, né? Habilidades que você já tinha previamente. Ou é uma profissão limitada, né? Você tem que ter o diploma para trabalhar aqui. Pode ser contatos que você fez no meio, pode ser várias outras coisas que não tem nada a ver com o que está sendo ensinado. Então, o ponto dele... Os contatos, né? Quem tem o QI, né? Quem indica. É que mais ou menos um terço do que é ensinar numa escola, depende de como você faz a conta, de alguma forma seria útil. Ou o benefício todo de ensino não é tão grande assim. Então, a ideia de que a gente tem que ter mais aulas e mais tempo de aula e tudo mais, talvez esteja errada, porque a gente consegue ver que a maior parte das coisas que crianças e adolescentes aprendem na escola serve para estritamente porcaria nenhuma. O que não quer dizer que a escola é inútil. Você ainda está aprendendo várias coisas úteis ali, de linguagem, de comunicação, de matemática e tudo mais, mas tudo é útil. Um segundo ponto importante a ser feito é uma questão de Brasil. Vamos analisar o resultado do sistema de educação que nós temos hoje, porque é uma modificação. Estamos fazendo uma modificação em relação a uma coisa prévia. Qual é a coisa prévia? O IDEB, a nota de avaliação do ensino médio, em 2005 era de 3,4 de 10. 34%. É uma nota absolutamente horrível. Assim, se isso aqui fosse iniciativa privada, todo mundo envolvido com isso aqui deveria ser demitido e talvez algumas carreiras acabarem. Tá, camarada, só queria saber qual que é a nota antes, se é que tinha. Porque a gente está falando de um processo de começo de universalização do ensino, tá? No começo dos anos 2000. O ensino começou a ser universalizado. E é óbvio que um país tão desigual, pobre, um país que pessoas que morrem que vão para a escola para comer. Um país que agora voltou para o mapa da fome. Tudo bem, né? Na época já, 2002, 2003, ainda tinha muita gente. O Brasil sempre foi um país muito desigual, as pessoas passam fome. Que muitas crianças iam para a escola para comer, estavam nem para estudo, porque iam para comer. E você vai dizer que isso não conta, por exemplo, que é um prazo de universalização do ensino. As escolas brasileiras sempre foram precárias, sempre foram uma porcaria, vamos falar a verdade. Então, todo esse processo que foi montado durante anos e anos e anos, você quer dizer que não serve de nada, não serve de nada? Qual que era a nota anterior? Pesquisa. Eu não sei, você que está fazendo isso, estou reagindo a você. Né? Ou qual que é a nota anterior? Aumentou, diminuiu? Se diminuiu, beleza, muitas coisas tem que mudar. Mas você não fala do anterior, porque tem que ter uma referência para você poder falar se está ruim ou se está pior. Se está bom ou se está bom, ou se está ruim. Né? Então, cara, você não tem critério nenhum na tua análise. É uma análise bem xoxa, né? Sobre a questão de valer ou se não valer as matérias, gente, para uma pessoa minimamente querer, hoje em dia, no século XXI, para ela saber o que ela queria da vida dela, ela tem que saber o mínimo das áreas de conhecimento.
humanas, exatas, natureza, linguagens, matemática, ensino técnico, ela tem que saber, ela tem que ter contato com isso. Porque ela chega no ensino médio e não quer nada, o que ela vai aprender? O que ela vai fazer da vida dela? É óbvio, eu sou professor de História, de Geografia, estou cursando também Filosofia, dou também esses itinerários formativos, que, na minha opinião, é uma exceção de linguista que não serve para nada, tá? Mas, assim, às vezes eu me pergunto, pô, o que eu estou passando aqui? Será que vai servir alguma coisa para ele? Vai servir na vida deles? Né? A gente faz questionamento também, mesmo sendo professor. Só que óbvio que é muito além do que vai servir para você ou não. Por exemplo, você passar numa prova de concurso, ganha tipo 12, 13, 15 mil, tu tem que ter um ensino básico muito bom, tem que ter uma faculdade, tem que fazer tudo isso. Né? Se tu quer até mesmo empreender, tu tem que ter uma noção lógica de sociedade, não onde você está inserido. Qual que é a história daquela região ali, ou como é que funciona a geografia daquela região, tudo é importante. Né? Como é que pensam essas pessoas? Não é você jogar um comércio aqui, não. Não é assim que funciona. Qualquer empreendedor sabe que não é assim. Em 2017, 12 anos depois, quase a totalidade deles durante o governo PT, o IDEB do ensino médio era de 3,8. Saiu de 3,4 para 3,8. Então nós tivemos aí 12 anos para encontrar e executar melhoras no ensino médio. 4 turmas inteiras, né? Porque 3 anos, 12 anos, 4 turmas inteiras pra gente aprender e tudo mais. O que a gente melhorou? Praticamente um peidinho. É isso. Foi isso que a gente conseguiu alcançar. De 2002 a 2017, né, é praticamente uma geração. Eu comecei no ensino primeira série, se não me engano, em 2004. Terminei em 2014, são 10 anos para você terminar a escola. Então é uma geração praticamente. Então você ter um momento nessa geração já é alguma coisa relevante. Apesar que quem sabe tem muitas falhas nesse processo, nesses anos do PT, teve muitas coisas erradas, coisas que eu praticamente não concordo, vários professores não concordam. Só que é aquele processo que eu falei anteriormente, de universalização do ensino, estava sendo universalizado para todos. Inclusive teve uma grande boom de concursos, teve muitas vagas aparecendo, muitas salas, escolas sendo abertas. Não, nem longe assim com a necessidade do povo brasileiro. Mas, gente, isso foi um processo que é lento e demorado. Eu gosto daquele que o Brasil entre numa nota tipo 9. É impossível, praticamente impossível. Porque a educação não depende só da gente. Depende de todo o conjunto da sociedade. Não adianta eu chegar na escola, pô, com a intenção eu vou falar sobre história, chegar aos alunos que não querem nada com nada. Tu vai conseguir até captar um ou outro, mas no geral tu não vai captar ninguém. Isso é um processo frustrante pro aluno e pro professor. Tá? Então ele trata o professor como se fosse um peão de fábrica, alguém que é incompetente, né? Competente é ele, era a cara desse fracassado aqui. Eu aposto que ele nunca trabalhou na vida dele, nunca trabalhou em lugar nenhum. Ele era mágico, mas mágico agora, com todo respeito quem é mágico, tá? Mas dá pra ver qual é a cara de playboy que ele tem aqui, né? Alguém de típico da classe média de Curitiba, né? E pensa como um Neandertal. Ele pensa como um pré-humano, que tudo é fácil, se resolve. Mas não é assim que funciona, qualquer pessoa sabe que não é assim. 12 anos de esforço concentrado de um monte de gente e tudo mais. Então, não só o resultado é desastroso, as pessoas encarregadas em melhorar isso aqui são absolutamente incompetentes. Deu errado. Porque é uma melhora tão pequena que pode ser que, assim, não, mas quer dizer que a gente acertou alguma coisa. Não, pode ter sido, tipo, puramente... Agora crianças estão comendo melhor e elas tiveram um desenvolvimento cognitivo levemente melhor e o sistema ainda é o mesmo lixo, se não pior do que era antes. Isso aqui pode ser, sabe, é um resultado tão pequeno que várias coisas explicariam isso. O sistema não funciona. Então, assim, o que nós estamos perdendo ao mudar e arriscar uma coisa nova? Nada. Não há nada de valor aqui a ser conservado. Esse é o meu argumento. Mas o ensino médio vai abandonar as matérias, vai ficar uma porcaria e tudo mais. Já é uma porcaria, além de qualquer possibilidade de salvação. Isso aqui deu errado. Abre uma cova, taca, enterra e não marca, porque vai que alguém vai tentar ressuscitar o cadáver. E eu apelo a vocês por uma pergunta extremamente simples. Me fale 4 coisas que você aprendeu no seu ensino médio com os seus professores dentro da grade curricular que mudaram significativamente a sua vida. Gente, aqui ele tá falando assim, o ensino médio é uma porcaria, então para ele tem que colocar no caixão e enterrar. Beleza, né? Essa é porcaria, isso é muito, muito questionável, né? Mas eu entendo essa indignação. Mas agora não quer dizer que nada possa piorar. A lei do Tiririca, é pior que tá, não fica. Isso no Brasil sempre piora.
Então, se tu tá comendo ali um arroz velho de 3 dias, um arroz e feijão velho, e você troca por bosta, você vai estar comendo bosta, ao invés de estar comendo arroz e feijão. É isso que esse animal tá propondo. Ah, está ruim? Vamos colocar outra coisa. Foda-se se fosse uma coisa pior. É isso que esse cara tá falando aqui, esse cabeça de bagre. Tá falando, se for uma coisa pior, não faz mal. Vai tá uma merda mesmo. Olha o nível dessa pessoa. Como é que pode vir seguir um cara desse? Levar a sério um cara desse. E agora ele me pergunta o que a gente aprendeu no ensino médio. Gente, eu aprendi tanta coisa que não. Meu Deus do céu, sobre física, sobre química, sobre biologia. E, cara, isso que eu não era um nerd, tá? Era uma pessoa assim que não era muito apta para estudar naquela época. E cada um tem um estágio de desenvolvimento de estudo. Olha esse lugar de livro aqui que eu tenho. Eu comprei tudo depois do ensino médio, eu me formei em 2014. Né? Então eu tenho uma vida assim de estudo há pouco tempo. Que quando eu estava no ensino médio não me interessava. E é normal, uma fase de amadurecimento da pessoa. Só que mesmo assim eu lembro de muita coisa que foi passada assim. Muita coisa. Eu lembro que fiz um trabalho bem legal sobre o Centro-Oeste, que eu fiz uma música sobre o Centro-Oeste. Bem bacana, uma paródia de Legião Urbana, inclusive. Foram tocar na escola, então aprendi bastante. Me interessei muito por geografia, me interessei muito pelo Centro-Oeste. Quando conheci, eu fiquei, pô, que legal. Fiz uma música sobre essa parte. Conheço da Mato Grosso, não conheço dos lados, né? Mas eu fiquei muito feliz assim quando conheci, pô, legal. Fiz uma música há alguns anos atrás sobre isso. Pô, um negócio assim, gratificante. Óbvio que a escola não é perfeita, não é maravilhosa. Inclusive, eu acho que o meu ensino médio foi bem fraco, né? Comparado com outras pessoas. Só que eu lembro de muita coisa, porque eu não fugi da escola. Eu estudei, eu me dediquei para passar de ano, eu aprendi muita coisa foi útil sim na minha vida, muita coisa. Agora, se você não acha útil, o problema é teu, cara. Agora, não queira privar as pessoas, né, de estudar. Isso é o pior crime que alguém pode cometer. Porque você vai submeter a pessoa àquela pré-condição que ela já está estabelecida. De ser pobre, de não conseguir uma faculdade, de não conseguir uma faculdade pública, de não conseguir estudar um curso técnico, de não conseguir nem ter uma ideia para futuramente empreender. Empreender não depende só de ideia, depende de dinheiro também. Né? Então, esse cara está propondo que você continue pobre. E com esse novo ensino médio vai piorar mais ainda. Porque a tendência é que enche de linguiça cada vez mais o tempo integral que você fique e que seja uma porcaria o ensino. Pior do que já concordo que é ruim. Mas vai ficar pior. 4 coisas. Eu consigo pensar em uma. Eu consigo pensar em uma, e é quando eu aprendi um pouco melhor a fazer redação no cursinho. Não estou conseguindo lembrar de qualquer outra coisa do meu ensino médio que eu consigo imaginar que de alguma forma impactou minha vida produtivamente. Que é o meu level ponto. Essa reforma, ela permite que você tenha novas matérias que podem ser boas. O que as manchetes fizeram foi focar nas matérias malucas. E, assim, teve até uma que eu pensei assim, dá pra passar pano de pau que tem por aí. Cara, é um jeito de dar um título engraçado para discussões contemporâneas. Tá, sociologia não tem discussões contemporâneas? Geografia, filosofia, história também, que a gente tem que estudar história para entender hoje. Então, cara, qual que é a diferença disso? A diferença é o cara chegar lá, não, você vai estudar o que rola por aí. No lugar de sociologia, é uma coisa ridícula, né? Geopolítica, você não trabalha isso? Não dá pra entender essa criatura. As matérias convencionais já trabalham isso. Agora, se me perguntar, pô, você é a favor de ter uma matéria X sobre tal coisa? Sou, né? Mas não, que tá sendo desenhado aqui no ensino médio. Não sei, legal, você tem um professor para discutir temas contemporâneos que estão acontecendo agora no político no Brasil com os alunos estimularem a pensar. Isso é ruim. Certamente vai ser melhor que aprender a diferença de rochas em geografia ou na história do Japão. Eu fora que Rochas. Fala para um cientista isso, a diferença das rochas, alguém que está trabalhando com a questão da geografia física, pesquisa, ciências, que envolve ciência e geografia. Pergunta para um cara, para um pesquisador, né? Se ele não tivesse interessado pela escola, como que ele ia se interessar? História do Japão. Cara, primeiramente que mal estudamos história do Japão, uma coisa muito curta, tá? Eu sou professor de história e é muito difícil passar a história do Japão. No máximo uma pincelada ali, seja no médio ou no fundamental, tá? Então, ele nem sabe do que ele tá falando. Porque assim, cara, história de geografia, mano, se enfia uns canal de YouTube, em termos de carga horária vai ser muito melhor. Duvido alguém conseguir. Duvido alguém fazer o argumento contrário. Tipo, exatas resultados. Cara, cala a tua boca. Cala a tua boca. Sério, gente. Olha, tá propondo que o ensino de história e geografia seja feito através do YouTube. E não na sala de aula. Pra ele não importa a sala de aula, pra esse animal. Né? Pra esse. Não vou nem falar nada, senão levar um processo.
Mas olha o nível dessa pessoa. Pra ele, não, pode privatizar tudo mesmo. E história de geografia aprende no YouTube. É cabeça de um macaco. É a cabeça de um Neandertal. Esse camarada aqui. Né? É fácil, resolve, privatiza, vai pro YouTube. Gente do céu. Como que alguém leva esse cara a sério? Eu não consigo entender mesmo. Sinceramente. E dá pra ver que ele não estudou história, geografia. Ele não sabia que faz um curso de história no ensino fundamental e médio, nem sabe. Né? Então, ó, eu aumentei aqui a velocidade da pessoa. Então, se quiserem aí, reduzam, por favor, porque não, já aguentei isso ontem e não quero aguentar isso de novo. E isso de novo hoje, né? De forma mais devagar, porque é uma tortura pra mim. Solução de problemas, talvez você precise de um professor para sentar e te ajudar a resolver o problema. Agora sim, vamos assistir sobre Ah, isso. não, é só matemática, né? Tipo, física, química, biologia, português, não precisa, é só você ver um vídeo. Não, a cabeça dessa pessoa. No Brasil, é só assistir, cara. É só assistir. Sabe? Youtubers vão resolver esse problema muito melhor do que todas as vezes que a gente tem com professores. Mas o ponto é que, embora agora várias matérias inúteis... Assiste Impérios AD, né? Assiste Brasil Paralelo, nossa, toda a realidade é focada ali, com certeza. Criadas, e a gente tem de fato vários falar sobre elas. Tem matérias interessantes sim, tipo discussões de assuntos contemporâneos, educação financeira, educação empreendedora. Essas coisas estão aparecendo nesses currículos. Muito pra completo surto maníaco da esquerda e o que só evidencia relação de fato boa. Não, cara, eu sou um cara que eu me considero em parte mais à esquerda. E eu acho que educação empreendedora não é um negócio ruim. Educação financeira também não. Só que eu vou te contar uma coisa, cara. Educação financeira, na prática, tu ganha matemática. Qualquer bobo sabe que, porra, pra tu, por exemplo, ter uma questão financeira, primeiro que você tem dinheiro, tem que ter dinheiro, né? Educação financeira no Brasil, né, é muito fácil falar. Mas quem é pobre não tem nem como juntar dinheiro. Só que muitas vezes tu já aprende matemática. Ah, educação empreendedora. Educação empreendedora, você vai apenas aprender como você abrir uma empresa. Como ele fala que, qualquer um vê isso na internet, qualquer um pode vender na internet, ver como é que abre uma empresa. Então, tudo que ele está falando sobre história e geografia se repete por exemplo, para ele que está para ensinar na internet, é a mesma coisa de educação empreendedora, educação financeira, não tem nenhum segredo. Pessoal, eu dou aula de educação empreendedora. Eu dou aula de educação empreendedora, dei aula no passado. E, sério, o interesse deles é mínimo. Eles não se interessam de jeito nenhum. Eles acham que eles vão se interessar? Não se interessam. Tá, isso que eu passei coisas bem interessantes, passei continhas, cálculos, né? Sou autor de história, geografia, sou. Mas eu não sou um animal, eu entendo de conta. Eu sei minimamente como desenvolver, tá? Mas isso não vai mudar a educação. E outras, as matérias são semestrais. Então, pô, adorei educação empreendedora. Pô, tu vai ficar mais 2 anos e meio sem estudar isso. Tu não vai estudar mais isso. Educação financeira é a mesma coisa. Eu até acho que são interessantes, não sou contra isso, tá? Não sou contra. Alguns itinerários formativos. Só que isso não vai mudar a educação. Achar que isso aí vai mudar a educação, gente. Uma carga horária de 3.000 horas anuais, né? E por causa de uma carga horária pequena ali, que eu não sei até quantos chegaria a semestre, essa carga horária. Uma carga horária que hoje, por exemplo, durante a semana, você tem diversas aulas, diversas disciplinas. Na caso de 2 aulas semanais durante 6 meses vai mudar a educação. Não vai mudar a educação, gente. Não vai mudar. Não adianta. Eu já ouvi de alunos, por que eu vou aprender a fazer imposto de renda? Já falei, falam isso, porque eu não tenho interesse em bosta nenhuma. Aí você vai colocar nas matérias, não vai ter interesse do mesmo jeito. Você tem algumas coisas boas acontecendo. Mas são poucas e localizadas. Vamos voltar. O meu argumento aqui... Inclusive, eu acho que a segunda língua estrangeira é um negócio interessante. Só que o que não faz sentido é tu colocar 2 aulas de espanhol durante o primeiro, segundo e terceiro ano e tu tirar física, química e biologia. Não faz sentido isso. Nenhum sentido. História, tirar geografia, tirar filosofia, reduzir português, estão reduzindo português e matemática também. Não é essas matérias da base. Né? Então, o que ele está fazendo, o que ele está falando não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tá? Então, por exemplo, tem algumas coisas interessantes? Claro que tem. Mas o conjunto, em geral, é pior do que era antes. Esse que é o fato. E entre uma coisa ruim, uma coisa 10 vezes pior, antes do ruim. Esse sistema é inútil e irreparável. Eu faço esse argumento sobre o sistema brasileiro. O sistema de educação brasileiro não tem possibilidade de conserto. Certas coisas você consegue melhorar, certo? Todas as premissas da gente e toda a distribuição tem que estar tão errada que é simplesmente melhor falar, gente, vamos fingir que foi tudo um delírio e refazer. Esse é o meu argumento. Então, assim, não há nada a ser perdido. Então, a possibilidade de uma inovação, a possibilidade de algumas pessoas descobrirem boas matérias, implementarem isso e terem bons resultados com os alunos, permitindo que outras escolas copiem isso e com isso, com essa descentralização de criação, consigam criar matérias boas, pra mim, vale a troca inteira. Vale a troca inteira.
Porque eu já parto do suposto que a quase totalidade dos alunos de ensino médio não teria nenhum benefício ao passar pelo ensino médio brasileiro, e os próprios dados do ensino médio brasileiro mostram isso, e a sua própria experiência mostra isso. E adiciona uma coisa, a gente tem essas matérias absurdas agora surgindo no novo ensino médio porque professores e diretores e todas as pessoas dentro do sistema de rede de ensino não são responsabilizados de nenhuma maneira por ele ser ruim. Inclusive, eles são recompensados. Se o sistema está ruim, se ele precisa de ajuda, mais dinheiro vai ser colocado lá, mais contratações vão acontecer, mais poder vai ser concedido, mais essas pessoas vão ganhar de novo poder de fazer mudanças. Então o cara que implementou e falhou vai agora poder ter o poder, ou talvez o partido, talvez não seja exatamente nesse caso, que é o ministro, mas o partido, o grupo político que fez isso, vai falar, pô, deu errado, vamos fazer de novo. As pessoas que falharam, via de regra, serão recompensadas Cara, quem fez isso foi o Temer. E gente que vocês apoiaram no golpe. Eu sei que quem votou na Dilma votou no Temer. Não vou tirar isso do contexto, não vou falar que não existiu, porque sim, um foi consequência do outro, tá? Mas vocês apoiaram o golpe, apoiaram essa reforma, apoiaram todas as reformas do Temer. Então vocês são culpados também. Agora, partido político, mas quem apoiou o Temer no poder foram vocês. Esse é o primeiro ponto. E outra, pode jogar tudo, imagina, você joga tudo fora. Você aprende em todas as áreas de conhecimento. Para você ter 2 aulinhas semanais de educação empreendedora, 2 aulinhas de educação financeira, é tipicamente alguém que não entende o sistema de educação pública. É bem capaz que o aluno vai chegar lá, não, vou estudar educação empreendedora hoje. Não vai, não é assim que funciona. Tá? Nenhuma coisa que eu consiga pensar vão ser punidas. Se a matéria for ruim, burra, inútil e desperdiçar completamente esse dinheiro e o tempo valioso desse adolescente, ninguém ferra. Mas, cara, quem tá propondo essas matérias não são as escolas. É o Estado. Quem faz essas matérias ridículas é a Secretaria de Educação. A escola só vai implementar aquilo que eles estão mandando. Então, tipo, aqui, por exemplo, tem aula de projeto cultural, educação empreendedora, educação financeira, laboratório de ciências da natureza e, sei lá, prática de intervenção sociolocal, que é de português. Então, essas matérias são prontas, e aí que a escola só vai aplicar. Nenhuma escola está fazendo matéria. Tu nem sabe, tu nem é a porra do projeto. Tu nem tá sabendo o que tá acontecendo nas escolas. Então, cara, tu tá muito fora da casinha, tu nem sabe o que tá acontecendo. E tu não tem nem moral para falar, na verdade. Tu nem é professor, nem estuda educação. Né? Só que a real é o seguinte, que as escolas só estão aplicando. Só que cada escola aplica do seu jeito. Não tá fazendo matéria, tá falando você, a escola já fazendo a matéria. Estivesse colocando por apenas sua vontade, não é assim que funciona. Também a comunidade, de certo ponto, escolhe. Algumas escolas votou, a comunidade falava votou, escolheu então, a comunidade quer educação empreendedora, a comunidade quer laboratório de ciências humanas. Então, a escola vai lá e oferta isso. Né? Então, muitas escolas estão fazendo isso. Não há prejuízo. E existe uma regra muito básica na humanidade que é assim, o erro sem consequência será repetido. Porque ele vem ou de ignorância ou de conveniência. Eu erro alguma coisa porque eu não sei a resposta e eu, em boa vontade, tento fazer alguma coisa e dá errado. Ou eu não quero fazer. Eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo, não quero. De alguma forma, eu não quero resolver esse problema. Então eu faço errado, porque como não vai ter consequência, por que eu me daria o trabalho? Então, como não existe nenhuma penalização para o mau ensino no Brasil, mau ensino será entregado. Entregue. Entregue. Isso. Você claramente vê que eu pulei as aulas de português. Mas eu pensei em delivered in late. Tá vendo como é um analfabeto? Pulou na aula de português, não sabe nem falar português, não sabe nem se expressar, ainda assume a sua própria ignorância. Mas, enfim. Do outro lado, bom ensino também não é recompensado. Digamos que algumas escolas têm uma ideia maior. Os professores descobriram novos métodos e tudo mais. Então vamos pegar agora o exemplo dessas escolas dentro desse novo sistema de educação e tudo mais. Digamos que algumas delas conseguem criar matérias que de fato possuem um efeito A positivo. escola não cria matéria, meu chapa. A escola não tá criando matéria. Quem cria é a Secretaria de Estado. A escola só aplica. Tu não sabe de nada. Meu Deus do céu, cara. Estuda o projeto. Procura para saber o que está acontecendo. Quem faz essas matérias é a Secretaria de Estado, não é a escola. Mas o ponto não está errado, né? O bom não é recompensado e o mal não é punido. Tá? Nesse ponto até concordemos. Deveria ser um pouco mais punido o ruim. Só que assim, quem que vai julgar o que é ruim? Porque o julgamento da escola hoje em dia é para saber quantos alunos passam de ano. Que se a escola, por exemplo, passar menos alunos que deveria passar, ela recebe menos verba. Então, gente, os indicadores de educação estão errados. O financeiro na vida desses alunos. Isso é real, tá? E a forma de saber como tá dando certo e errado também tá equivocado. Na minha visão, né? Obviamente. Só que, para fechar aqui, a escola não tá fazendo eletivo, só tá escolhendo. Até porque não faz sentido. A escola quer dizer, não, vou estudar sobre como fazer uma garrafinha de água na Presa Vila Nova, aqui em Joinville. Não faz sentido isso. Não é uma escola querer fazer isso. Né? Então, é a Secretaria de Estado que propõe as matérias
e as escolas cumprem. Óbvio, tem matérias, por exemplo, que são muito mais próximas do comércio, do litoral, e algumas mais próximas das áreas rurais. Por exemplo, no Mato Grosso, quando aparece a questão das vagas no Mato Grosso, aparece várias áreas assim baseadas em agropecuária. Porque lá a realidade deles é assim, porque o Estado colocou isso. Não é a escola que coloca, é o Estado que coloca. Então os caras não estão nem sabendo como é que funciona. E também várias outras coisas. Moral, reduz a taxa de evasão escolar, de gravidez na adolescência, de qual é a recompensa financeira? Tipo, porque assim, não, porque você vai ganhar um prestígio e tudo mais. Pix. Dinheiro na conta. Qual é a recompensa financeira que as pessoas que acertarem isso receberão? Nenhuma. Elas vão talvez receber isso, se elas, com esse aprendizado, saírem e forem para iniciativa privada de alguma forma vender isso, ou vender curso, sei lá o que mais. Professores de rede pública, os diretores de uma escola dessas que resolvem inovar, e digamos que eles acertam. Não, ele só vai ganhar dinheiro, você vai ganhar na vida se ele for empreender e vender cursinho. Não, tá muito na cara, né? E outro, ele falou que as escolas, por exemplo, que tivessem um maior número de gravidez, né, sei lá, por infantil, deveriam ser punidas. Então agora o Estado, a escola, tem que se meter na vida da família para saber se a guria tá grávida ou não. E se tiver mais grávida, é punida, tá? Que culpa tem a escola disso? Que culpa tem a escola que se meninas estão engravidando? Meu Deus do céu! Meu Deus, eu tô ficando maluco, gente. É tortura aqui. Aqui ficou melhor. O que ele ganha? Nada. Qual é o esforço, qual é a recompensa, o incentivo, então, para que exista esforço para desenvolver boas matérias e um bom sistema de educação? Precisamente um conjunto vazio. Que é o que falta porque eu estava falando de um problema no sistema. Não existe nenhum incentivo para o sistema funcionar, inclusive para o lado de políticos, não é muito bom. Porque, assim, uma coisa que eu falo sobre educação pública. Educação pública, ou especialmente federalizada, como é no Brasil. Esse ponto é bom. Para os políticos, não é boa educação, né? Educação, acho que seja uma questão de consenso, tá? Pelo menos minha. Pode ser uma visão até mesmo muito idealista, né? Mas para mim, acho que todos os políticos, no geral, no Brasil, não investem na educação, não acham que a educação é prioridade. Isso, a gente vê o debate presidencial, né? Raramente a gente viu falar sobre educação. E a educação ficou centralizada na educação superior, não na educação de base. Então, infelizmente, a educação de base não é pensada no Brasil. Isso é verdade. Inclusive, no debate aqui de Santa Catarina para governador, o único que tocou no ponto da educação, do itinerário formativo, foi o ex-governador Amin. O único que falou alguma coisa sobre o tema. Teve um governador lá, o candidato a governador do PDT, inclusive o partido que eu simpatizo, o caso Ciro Gomes, ele não sabia nada, ele não sabia nem o que era itinerário formativo. Então, para vocês verem que, no geral, isso eu concordo, os políticos não estão nem para a educação, isso é real. Né? Isso é mais um motivo para você lutar pela educação pública e para a gente conseguir o máximo de benefícios que puder. Porque, cara, se o político não tá nem aí para educação, imagina se ela fosse privatizada. Então, cara, é tudo que eles queriam, na verdade. Que a educação seja privatizada. É coisa que esse camarada aqui defende, coisa que esses anarcapitalistas defendem, coisa que os liberais defendem. Né? Imagina uma cidade pequena, né, no tamanho de, sei lá, 20 mil habitantes, que não tem uma escola particular. Imagina se terceirizam tudo. Que sentido vai fazer isso? Quantas crianças vão estudar numa escola só? É a cabeça dessas pessoas, né? Então, não tem o mínimo, né? De morar num grande centro urbano e acho que toda a realidade se resume àquilo ali. É a ideia de que vamos dar aos políticos o poder de decidir como seus eleitores serão educados. Se eu colocar dessa forma, você consegue entender que existe um problema muito profundo nessa concepção de como fazer as coisas? O sistema de hoje, ele não tem incentivos para ser bom, ele não tem punições caso ele seja ruim, ele é extremamente centralizado, ele não responde às necessidades das crianças, ele não está em contato com elas. Os professores e diretores têm muito pouca agência dentro do sistema, agora eles vão ter um pouco mais nesse sistema. E é isso. E sempre foi assim. Não, professores e diretores vão perder muito com esse novo sistema. Vão perder muito, já estão perdendo. A sua autoridade, estão perdendo dentro da sua... Às vezes não podem nem lecionar essa matéria, tem que pegar essas postas, esses itinerários formativos para não perder aula. Então ninguém vai ganhar com isso no ensino médio. Ninguém. Ninguém ganha com isso. E o resultado não está aí. Você pode falar, o resultado está aí. Não, ele não está. É claro isso. Todas as notas de IDEB são claríssimas. O sistema simplesmente não funciona. Eu estava fazendo essa discussão sobre o chat GPT vai acabar com o emprego. Então, falando, não, ele vai acabar com o emprego sim, mas 10 pessoas perderam esses empregos vão precisar retreinar para outros empregos. Existe um sistema educacional capaz de resolver isso? Não. Você entende que o problema não é a tecnologia e sim a incapacidade de realocar? E o fato que o nosso sistema de educação não cria a gente para pensar assim ou para gerar essa capacidade, ele não consegue treinar as pessoas de agora para ter os empregos do futuro, ele mal consegue treinar para ter os empregos de agora. Esse é o problema real que a gente tem aqui. Então, assim, eu acho que essa reforma... Mas esse é um problema do sucateamento do ensino. Ele, por exemplo, esse novo ensino médio deve ir com uma roupagem antiga. Até os cursos técnicos. Estava até comentando ontem, né, com um amigo meu que esse tipo de coisa não funciona, porque você pega, por exemplo, um curso de técnico que eles estão ofertando administração. A administração é um curso completamente ultrapassado hoje. Administração, informática, esse é um curso muito do século XX, né?
XXI, né? Comecinho do século XXI, nos anos 2000. Curso de informática, administração, etc. Esse tipo de cursinhos que estão sendo ofertados. Então, cursos que poderiam formar mais não estão sendo ofertados. No curso técnico, né? Que todo mundo, que os liberais, que maravilha, mas não vai funcionar. O curso técnico não funciona, porque não tem nem professor para dar aulas, para dar aulas de curso técnico. Então, mas na verdade está correta, ela só não foi corajosa o suficiente. Ela só não foi o suficiente na direção correta de dar mais liberdade para inovação dentro de ensino. O sistema atual não merece a tentativa de salvar. Esquece. Então, assim, então, se não merece, então pode deixar de destruir, pode destruir a educação mesmo. E o cara só colabora com o pensamento político. Se a educação tá uma porcaria, deixa que fique do jeito que tá, não tem como melhorar mesmo. Então, essa é a ideia desse sujeito aqui. Essa é a ideia, de deixar piorar. É a ideia dos políticos. Ele critica os políticos, só que ele tá fazendo igual. Os políticos fazem isso. Seguinte, deixa as escolas terem ideias. Quais? Tenho ideias. Vocês são contratados para isso, vocês fizeram concurso para isso, estudaram para isso, tudo mais. Tentem resolver. Vamos ver quais são as ideias que funcionam, vamos tentar premiar quem resolveu acertou com mais resultados e quem errou fora. Vamos colocar a liberdade para inovar em consequências, sabe? Primeiramente, para a terceira ou quarta vez eu vou falar para você, meu camarada, a escola não faz o currículo, ela não está fazendo itinerário formativo, ela não está fazendo essas matérias. Quem faz é o governo do estado, cara. Vai se informar, procura se informar. A escola não faz a matéria. Se tem uma matéria, educação empreendedora, não foi a escola X que fez isso. Tem educação financeira, não foi a escola X que fez isso, não, foi o governo do estado que pegou e a escola, com a comunidade, a comunidade escolheu aquela matéria. Então quem escolhe a escola sim escolhe, mas ela não está fazendo a matéria. Isso não existe. Esse cara nem leu o projeto, nem sabe o que está falando. E a gente dá para moral para um animal desse, tem que falar isso mesmo, um animal. E que não venha processo, tá? Porque senão vai ser pior para você. E eu tô falando de educação. Vamos ensinar baseado em deixem as pessoas terem ideias, reforce o que tá certo e pune o que tá errado. Se você tem um problema com essa ideia, qual é a sua visão de educação? É um ponto também muito importante pra gente ter aqui, ok? Sabe, vamos imaginar certas coisas. Tipo, imagina assim, se uma escola... Ele só sabe imaginar. Ele não pega exemplos práticos fora do Brasil. Ele não pega exemplos dentro do Brasil. Só pega, vamos imaginar. Cara, ninguém é contra você fazer o certo e deixar o que é certo. Ninguém é contra isso. Porque o problema é que o que está sendo implantado só vai dar errado, cara. Tá muito na cara isso. Quem trabalha com educação, acho que 99% é contra esse ensino médio. Então alguma coisa tá errada. Todo mundo está sendo contra. E órgãos de educação também estão sendo contra. Né? Pessoas que se envolvem. As únicas pessoas a favor são grandes empresários, grandes instituições. Será que vocês têm alguma culpa no cartório? Será que vocês estão juntos? É meio estranho isso, né? Porque, ó, pessoal, vamos entender a realidade aqui, ó. Essas grandes empresas só queriam que fossem privatizados esses itinerários formativos. Só que isso não aconteceu. Essa parte da terceirização, essa parte AD, ela não foi cedida. Porque se ela fosse cedida, gente, a educação, ó, aí já era. Não tinha o que fazer. Só que, como essa questão do EAD foi barrado, isso foi uma vitória pra gente. Porque fica mais fácil conseguir cancelar essa porcaria. Porque a gente não teria... porque se itinerários formativos fossem terceirizados, aí seria o fim de toda a educação. Mas graças a Deus isso não foi. Querendo ou não, a bucha foi para as escolas, né, que não tem estrutura. Mas a ideia é essa: as escolas não vão ter estrutura, então vão vender parte do ensino médio para o ensino privado. Essa é a ideia, por isso que eles apoiaram o ensino médio. Porque uma pessoa que trabalha com educação e pensa na educação de se resolver de forma local, não é a favor disso. Isso não transforma nada, não muda nada. Ela falhar em certos indicadores, tipo a nível de gravidez entre as meninas adolescentes lá tá muito alto, o que acontece? Isso que passou da linha, a evasão escolar passou da linha para cima, a nível de violência da escola passou da linha para cima, tá todo mundo demitido, diretor perde emprego. E não tô dizendo... Cara, meu Deus do céu, me repetiu isso aí. Desculpa que a escola tem essa mulher engravida, essa moça engravida. Olha a cabeça desse cara. Não dá, gente, não dá. Eu vou ter um infarto qualquer hora aqui.
Tá, evasão escolar. Evasão escolar depende muito da realidade da pessoa. Agora, toda evasão escolar é culpa em si da escola? Por favor. Assim, ele é relocado, não, ele é exonerado. Fora, rua, você falhou. Você teve a segurança de um salário de todo. Vou fazer uma pergunta pra você. Você já foi demitido? Você já trabalhou numa empresa? Você já trabalhou num setor público que seja? Você já trabalhou numa microempresa que não fosse do teu pai, que não fosse ainda da tua família? Você sabe do que você tá falando, cara? Você sabe mesmo do que você tá falando? Que é muito fácil falar assim, né? Todas essas coisas, todos os benefícios do mais, você tinha um trabalho, você não entregou ele. Fora. Então. E do outro lado, recompensar quem acerta. Então, porque assim, a minha ideia. E outra coisa, essa ideia só reforça o aumento aos políticos. Se o político define uma meta, eu não sou contra metas, tá? De educação. Mas se o político define uma certa meta, e se você não cumpre, às vezes pode ser uma meta impossível, ser demitido. Todo mundo é demitido. Então isso é uma questão que dá mais poder para os políticos, mais poder para os políticos. Então ele está falando contra, mas ele está sendo a favor, dá mais poder para os políticos. Essa é a mente desse Neandertal. Seria claro, privatiza tudo, libera a competição. Privatiza, assim. Deixa as pessoas inovarem, mas eu tô tentando pensar assim, coisas que passariam agora. Demorou para falar privatiza tudo, né? Vamos terminar o vídeo, não aguento mais. Que tal responsabilizar as pessoas pelos resultados das coisas? Que tal deixar a capacidade de inovação como responsabilidade? Porque o que a gente colocou foi algum nível de responsabilidade, algum nível de liberdade, com nenhum nível de responsabilidade. Vai virar palhaçada, claro. O senhor vagabundo vai colocar uma matéria de bate-papo e daí vai sentar e conversar com os alunos, que é o que ele já fazia provavelmente, que era inútil, e segue o baile. Só que a gente tem essa ideia de tentar de alguma forma proteger ou salvar esse sistema, que é o que eu quero quebrar com vocês aqui agora. Certas coisas não adianta. Professor inútil. É a matéria de bate-papo. Ah, gente, é impossível. Certas coisas a gente precisa realmente dar radicalizada. Resolver um pouquinho não é o suficiente. A gente tá numa nota absolutamente abissal. Vamos pensar assim, se a gente subiu o IDEB, tipo, ele subiu em 12 anos 0,304. Se a gente continuar nisso, quanto tempo até a gente chegar em adicionar 4 pontos? Então subiu 0,4, 120 anos pra gente ter um ensino nível 7,5, 8. É aceitável isso? Eu tava falando isso sobre crescimento econômico. Ah, o Brasil pode crescer aí 2, 3%. Cara, então isso quanto tempo vai levar pra gente tirar dezenas de milhões de pessoas que estão na pobreza? Décadas. Não, isso não é uma solução aceitável. A velocidade de melhora que nós temos agora não é aceitável. Mas, cara, todo o ensino, toda a indústria, economia, é a longo prazo, cara. Não adianta. Você não se trabalha a longo prazo. E outra, uma pequena melhora em uma geração já foi uma pequena melhora. Agora vamos ver, né, de 2017 até 2027, 2030, como que vai ser. Eu aposto que vai ser pior, porque com esse novo ensino médio vai retardar, né, várias gerações. Elas vão deixar de aprender o que deveriam aprender para aprender como fazer brigadeiro e RPG. Né? O que ele defende, ele acha que é muito bom, porque por mais que você perca 3 anos da tua vida, 3.000 horas semanais, se tu tiver em 6 meses 2 aulinhas de educação empreendedora, já resolveu tudo. Essa é a ideia do Ideias Radicais. Não é à toa que o nome do canal é isso, né? Porque as ideias dele não sei se chegam a ser radicais sim e estúpidas. Todas as regras, todas as coisas, todas as nossas presunções básicas estão produzindo essa pequena melhora que a gente quase certamente perdeu com a pandemia, inclusive. O IDEB 2021 vai vir, o IDEB 2023 vai vir, e eu vou ficar muito surpreso se ele não cair significativamente. O de 23 vão colocar na conta desse novo negócio da educação, tá? Mas o de 21 vai vir uma porcaria. E isso significa que a gente pode, inclusive, ter perdido tipo, 20 anos de evolução da educação. Mas mesmo se a gente esquecer isso, o pouco entendimento que a gente teve não é o suficiente para defender esse sistema. Precisamos de ideias muito mais radicais nisso, e eu acho que essa reforma foi pouco. Espero que eu tenha, com esses argumentos, forçado você a pensar de uma forma um pouquinho diferente. Depois desse vídeo é isso. Ele mesmo fala que vai piorar o IDEB com esse novo ensino médio, e ele fala que isso foi pouco ainda. Então, a ideia dele é destruir a educação, tá? Muito claro. A ideia desses anarcapitalistas é destruir a educação. A ideia dessas pessoas é pegar a educação e jogar no lixo. Eu não sou, assim, um defensor, tipo, do ensino de médio antigo, mas eu estou defendendo o que eu acho que é correto. O que, na minha opinião, é algo que deveria ser minimamente propagado, né? Para melhorar a educação. A educação tem vários problemas, só que olha o nível de pessoas que estão na internet falando sobre isso. Pois é, pessoal, comentem o que vocês acham aí embaixo, tá? Se quiserem que eu reaja a mais vídeos, é só colocar aqui. Vou reagir dessa forma, tá? Vou colocar o áudio aqui, vou gravando o vídeo, que para mim vai ficar bem difícil. Vou colocar na tela, não quero levar strike nem nada, não sei como é que funciona. Tá bom, pessoal? Abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.